Que Deus abençoe a todos os nossos preciosos e amados irmãos. E com o meu coração agradeço a todos que têm contribuído com suas orações, com seus comentários, com suas críticas. De qualquer forma, eu agradeço a todos. Não tenho nada contra ninguém. Bem, quero nesta oportunidade responder a algumas pessoas que sempre postam desejando saber por que eu fiquei tanto tempo e só agora veio falar essas coisas. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu não sei dizer na íntegra realmente o porquê, mas sei que posso dizer afirmado nas Escrituras que há tempo para todas as coisas. Todos nós conhecemos Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do sol. Lá diz todo o propósito. Eu não tinha propósito de sair, não tinha propósito de fazer o que estou fazendo. São coisas que acontecem, vão acontecendo. Então, a respeito de coisas que já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. Deus sabe o porquê. E eu quero tomar um versículo aqui, 22, de Isaías, capítulo 60. O menor virá a ser 1000 e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Então, nós vamos encontrar que se nós temos lutado para estar na vontade perfeita de Deus e que não premeditamos tais coisas, mas o tempo se encarregou dessas coisas chegarem à tona. Não fui eu ia falar eu mais o pastor Júnior, mas não fui eu que elaborei um plano. Armei armadilhas para que alguém caísse e depois eu me tornasse um acusador de alguém. Primeiramente, não sou um acusador. Muito bem, então as coisas se desenrolaram desta forma. E antes de prosseguir, também quero deixar com vocês mais um versículo. É o versículo 28 do capítulo 8 da carta aos Romanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então isso está acontecendo é para o bem dos que amam a Deus. Porque a palavra de Deus não é para confusão. E ela diz assim: está acontecendo comigo é para o meu bem. Está acontecendo com você é para o seu bem. Porque uns vão se assustar, outros vão se regozijar. Sempre foi assim. Sempre que houve uma manifestação de Deus, houve as pessoas que se alegraram e houve também aquelas que se irritaram, levantaram contra, tentaram destruir. Nós já falamos sobre isso. Houve um tempo de saída, um tempo. E nós entendemos que agora é um novo tempo de saída, um novo êxodo. Houve um tempo em 72, fim de 71, que foi um êxodo. Mas aquilo se tornou um sistema. E você mesmo já leu na mensagem do irmão William Branham que quando aquilo se organiza, vira uma denominação, Deus sai dela. E o melhor que a gente faz é sair junto. Mas nem todos atingem essa graça. Então eu não sei dizer para você completamente porque eu fiquei esse tanto tempo, aguardando o tempo. Então eu já sei dizer, aguardando a hora e o tempo. Então quando essas coisas começaram a acontecer, e possivelmente ainda acontecerão muitas coisas, muito antes
de surgir esse problema, esse escândalo nacional, começando na igreja de Goiânia, vocês têm que compreender uma coisa. Houve tentativas, muitas tentativas, de acerto, para que isso não viesse a público. É algo que um pastor tentou demais, vários pastores tentaram fazer, que houvesse um acerto, uma confissão, mas aquilo não foi possível. Houve um endurecimento no coração, eu não sei dizer, mas não houve um acerto. Então vamos pelos fatos agora. Por que nós chegamos aonde estamos? Parece que você diz assim, mas vocês eram conhecedores de fatos que não eram lícitos, de fatos que não eram cristãos. Sim, a começar das brincadeiras, que não eram cristãs, não eram corretas para ninguém. São difíceis de se explicar, nós vamos minuciar aqui. A começar pelo domínio humano, a começar o domínio prepotente, já era errado. Mas como nós fomos formados vendo aquilo e tendo aquilo, então nós, embora não aceitando o que fizessem com a gente, não atinávamos para sair e fazer alguma coisa. Nós não teríamos condição também de fazer nada. Então vejam bem, talvez estivéssemos só aguardando o tempo exato de Deus, porque conforme lemos, o Senhor age segundo no seu tempo, e não no meu e nem no tempo de ninguém. Então aquilo serviu para nosso bem também, agora está servindo para o nosso bem. Então as pessoas dizem assim, mas antes que nós, o pastor Júnior, nos posicionássemos contra isto, eu quero que vocês saibam disto também. Anos antes, em 1998, final, assim que houve um outro casamento do pastor, muitos pastores saíram e foram viver lá nas suas igrejas, tudo bem, saíram, mas saíram bem caladinhos. Eu vou censurá-los por terem saído calados? Não. Talvez eles não tiveram a inspiração para falar. Não posso dizer que foi covardia. Não posso dizer. Deus o sabe. Então, como tudo começou até chegar no ponto em que nós estamos vivendo agora? Eu quero que vocês também entendam que antes dessas coisas estourarem no Ministério Público, começou ali, porque alguém já comentou dizendo, por que só agora que xingaram as mulheres, eu não vou citar o nome que disseram delas, foram falar isso. Não foi só agora. Muitas tentaram falar, mas foram abafadas, foram chamadas de fracas da mente. Imagine só você, uma irmã, duas irmãs, três irmãs ali, levantar para falar que aquilo estava acontecendo daquela forma. E aí já tinha um complô, alguém já dizendo que elas tinham ficado perdido a mente, tinham caído da graça. Elas então simplesmente se calaram, por faltar apoio. Então, caladas, levaram aquilo consigo. Agora, por quê? Todos nós sabemos que não teria valor nenhuma acusação delas contra o líder do sistema. Isso aconteceu por muito tempo. E o tempo foi passando. E então, 2018 chegou.
2018 foi o ano que fui consagrado e também o pastor Júnior. Eu fui em outubro e ele em dezembro. E nada pode passar despercebido. Todos que acompanham sabem como era a consagração de pastores ali em Goiânia. Mas a minha consagração foi peculiar. Depois, 2 meses, a do pastor Júnior, da mesma forma, com desfile no corredor. Já era uma coisa diferente. Deus já estava querendo fazer alguma coisa. E então, desde 2019, por aí, já havia uma batalha para que houvesse um acerto de coisas. E não houve como acertar. Então algumas irmãs foram ao Ministério Público. E por que eles não acertavam antes? Eu só posso dizer o que eu acredito que seja por isto. Havia uma grande certeza por parte da cúpula da igreja que elas não iriam a lugar nenhum. Elas eram muito pequenas e o sistema muito grande. E a prova de que o sistema era e é muito grande é que ele ainda resistiu, está resistindo até hoje. Tem centenas de pastores que ainda permanecem no sistema imundo denominacional, sob o domínio de uma capital, de uma matriz em Goiânia. Vejam como era grande o sistema. Ainda continuam, depois de tudo isto, estão aí. Aí você pode me interrogar, aí por que então estas irmãs, ao invés de irem ao Ministério Público, não foram à junta dos diáconos? É muito fácil a gente pensar isto. Por que não foram? Elas deveriam ter ido. É porque vocês não conhecem o que é uma junta de diáconos escolhida a dedo, como era a mesa dos pastores escolhida a dedo. Isso eu estou falando, vocês já ouviram da boca de outros pastores aí, pastores de 40 anos de pastorado, que aquela mesa era escolhida a dedo para apoiar todas as falcatruas e erros. Só vou até aí. Então, elas não foram à junta porque elas seriam consideradas como loucas, como são consideradas até hoje, porque era uma junta cúmplice. A própria junta que deveria ter se posicionada com o pastor, contra o pastor naquele sentido, simplesmente o apoiaram em tudo. Foram nós que ouvimos muitas vezes dizer, pode fazer o que ele quiser, nós estamos com ele. Um chegou a dizer, pode ter 300 mulheres, se for para o inferno, eu vou com ele. Então o que adiantaria elas irem lá naquela junta, comprometida com o erro, com o pecado, cúmplice das indecências, das imoralidades? Diáconos cúmplices de tudo aquilo? Não é brincadeira não, gente. Falar isso aqui não é brincadeira. Mas são coisas que a gente presenciou. Então, quando houve aquela explosão do fato local, então houve aquele distúrbio que vocês já conhecem. Então agora o porquê que nós não falamos antes está relatado já nessa conversa anterior. Porque nós não era tempo. Se nós tivéssemos, se fosse por nós mesmos, não teria dado certo. Teria que esperar o tempo de Deus. O menor virá a ser 1000 e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Então chegou o tempo, chegou a hora. Não foi por omissão nossa. Também não digo que foi por omissão dos pastores que saíram calados. Mas só que quando eles viram que nós saímos e
denunciamos, então eles se tornaram contra nós. Quer dizer, eles vão permanecer lá ainda, brigando com a gente. E agora, quanto à questão da mensagem, logo então surgiu as denúncias sobre a mensagem. O irmão William Branham é Elias, é o anjo da era, o mensageiro da era. Para começar, na Bíblia nem tem era de igreja. Tem as cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Essa questão do tempo de cada era aí, isso é a cabeça do homem. Ele é o 7º anjo, o filho do homem, então isso já não encaixava mais em nós. Então é a hora de nós pregarmos aquilo que Deus quer que pregamos. Então, hoje vemos em tudo isto Deus, mais uma vez, promovendo um êxodo. Sempre que alguma coisa se denomina, se perverte, Deus chama os seus escolhidos para um novo êxodo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo contribuiu para o bem. Se você ama a Deus, isso contribuiu para o seu bem. Eu amo a Deus, isso contribuiu para o meu bem. E todas as coisas que acontecerem da frente, para aqui, para lá, para frente, estarão acontecendo para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio. E você também pode dizer, eu creio, porque vai ser para o seu bem. Que o Senhor Jesus Cristo, por sua graça infinita, te abençoe e te ajude, esclarecendo aquilo que não pudemos esclarecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.